Olá, olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio das nossas aulas semanais das quintas-feiras Descobrindo a Aquarela. E deixa eu admitir para vocês que realmente fazer essas aulas toda semana dá mais trabalho do que eu imaginava. Então, se você está gostando, não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal a crescer e que esse conteúdo chegue a mais pessoas também. Também compartilhe esse vídeo e outros vídeos do canal e as outras aulas com quem você acha que também pode ajudar bastante esse conteúdo aqui. E se você é novo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre ficar sabendo quando eu postar um novo vídeo ou uma nova aula dessas, por exemplo. Bom, e como na aula passada eu falei sobre pintura negativa, que é uma temática que eu gosto bastante, sobre aquarela, no caso, né, a pintura negativa aplicada à aquarela, nessa aula de hoje eu vou meio que dar uma certa continuidade a esse tema e vou explicar um pouquinho sobre a aquarela negativa aplicado em pinturas de paisagem. Eu estava estudando e revisando um pouco sobre isso nessas últimas semanas, principalmente na semana passada e nessa semana, e eu lembrei que inclusive já sugeriram para mim, né, já pediram para mim aqui no canal um vídeo sobre isso, né, sobre o uso da aquarela negativa ou da pintura negativa, né, em uma composição de paisagem. E se por acaso você não viu a aula anterior ou não sabe também o que é pintura negativa, nunca viu eu falando ou nunca viu ninguém falando, né? E nunca viu nenhum lugar sobre isso, né? Sobre aquarela negativa, sobre pintura negativa, eu vou explicar rapidinho aqui o que é, que na verdade a aquarela negativa ou pintura negativa é simplesmente a pintura dos espaços negativos da nossa composição. Então, em uma determinada imagem, uma pintura, um desenho que você faz, os espaços negativos, eles são as áreas que existem entre os objetos de interesse, por exemplo. Basicamente, é o fundo que, em relação a uma determinada imagem, é o fundo daquela imagem ali, daquela figura dentro da sua composição. Os espaços negativos são um conceito que existe em pintura e em desenho, que ajuda bastante no aprendizado em alguns aspectos ali relacionados com a observação, né? Com o aprender a observar para desenhar e também para ajudar a medir os espaços entre os objetos da nossa composição, né? O espaço negativo, ele ajuda você a distribuir os objetos que a gente quer na nossa cena, né? Dentro daquela composição que a gente está construindo. E a pintura negativa é um processo de pintura que se baseia em criar as formas ou os objetos que a gente quer de interesse, pintando ao redor dele, né? Então, assim, a gente não vai pintar ele em si, a gente pinta ao redor para poder criar o contorno, para poder criar a definição daquela forma, daquela figura ali de interesse. Particularmente, eu acho que a pintura negativa ela é muito boa para ser aplicada com aquarela por causa da natureza da aquarela por ser transparente. Mas eu vou deixar aqui nos cards, né, um link para outros vídeos que eu fale melhor sobre isso. Se você quiser saber mais, se você ainda não viu sobre isso, vai poder saber um pouquinho melhor. Mas esse contexto já está suficiente para o que a gente vai falar nessa aula de hoje. E só mais uma coisinha antes de a gente começar a prática da aula de hoje. Se você tem muito interesse sobre aquarela negativa ou sobre como começar a aprender, né, começar a pintar com aquarela, mesmo sem saber desenhar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de um mini curso que eu pretendo fazer, de um evento que eu faço de vez em quando online, mas que dessa vez vai ser um mini curso, né, gratuito online que eu vou fazer nas próximas semanas, ainda não tem data exata, mas você pode se inscrever aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E nesse mini curso eu vou falar tudo sobre a aquarela negativa, sobre o processo de aprendizagem da aquarela a partir, né, da aquarela negativa, mesmo sem saber desenhar, né, como é que você começa e se desenvolve com a aquarela a partir da aquarela negativa e por que ela é tão interessante para aprender aquarela. Então, sem mais delongas, vamos para a prática da aula. Então, para a gente começar a aprender e entender a aplicação da aquarela negativa em uma pintura mais de paisagem, a gente precisa olhar para os elementos mais fundamentais, mais básicos, mais estruturantes ali, né? Em qualquer processo de aprendizado, na verdade, né, de aprendizagem, a gente precisa começar pelo básico, né? Pela estruturação, né, daquilo que a gente vai entender ali e aprender. Então, no caso da aplicação da aquarela negativa em paisagem, a gente precisa observar quais são os elementos mais básicos, mais fundamentais e mais estruturantes de uma paisagem.
A aquarela negativa pode ser utilizada de diversas formas, né, na elaboração de uma paisagem, inclusive uma paisagem mais desenvolvida, mais realista, né, um pouco mais pictórica mesmo, assim, né, representativa da realidade. Mas a gente vai fazer algo mais básico aqui, mais introdutório, para a gente entender um pouco o conceito básico, certo? Além disso, a ideia mais básica e mais fundamental da aquarela negativa, né, da pintura negativa, é a gente pintar ao redor das nossas formas, né? Então, geralmente, utilizando isso ao extremo, a gente tem formas extremamente simplificadas e sem definição, sem textura, sem renderização, digamos assim, né? Apenas as silhuetas das formas. Então a gente vai pensar aqui basicamente nas silhuetas das nossas formas, certo? Então, por exemplo, uma montanha é quase um triângulo, se você quiser uma montanha mais pontiaguda, ou um montezinho mais arredondado, se for o caso, né? A montanha é um ótimo elemento para a gente sugerir paisagem. Aqui eu estou usando um papel bem básico, né, bem introdutório, que é o de celulose, que é o Monteval. Para a gente ver como é que a gente consegue fazer isso com esse tipo de papel. Eu aproveito e também aplico ali uma outra técnica, que é a remoção de tinta com papel toalha enrolado, para poder criar a impressão de nuvem, né? Bom, e aqui, de forma bem simples, bem simplificada, a gente já tem uma ótima sugestão de paisagem, né? Apenas com esses elementos básicos, aqui sugerindo montanhas, né? Silhuetas de montanhas e as nuvens também, esse efeito aqui, a gente já tem essa ideia e foi basicamente feito, né, com aquarela negativa. A própria nuvem em si, a gente pode fazer ela inteira com aquarela negativa se a gente pintar ao redor dela, né? Essencialmente, nuvem é um dos elementos mais fundamentais em que todo mundo utiliza, acaba utilizando a pintura negativa. Quando a gente vai pintar uma nuvem branca, mesmo que você não esteja ciente disso, você está usando ali, aplicando os conceitos da pintura negativa para criar a sua nuvem. Bom, vamos fazer um outro elemento aqui, simplificado de sugestão de paisagem. Bom, aqui a gente tem então uma sugestão de uma arvorezinha, né, de como se fosse um pinheiro, e uma camada ali fina de umas graminhas, né? Deixa eu fazer outra sugestão aqui. Então eu contorno primeiro uma forma grande, né? E depois eu venho entrecortando esses detalhes, que eu posso até utilizar outros tipos de pincel para criar essa texturinha nas bordas, né? Que aqui no caso eu estou criando uma outra silhueta de árvore. Dessa vez não será um pinheiro, né? E aí eu estou usando aqui o pincel redondo, da forma como eu consigo usar aqui ele. Mas a gente pode utilizar outros pincéis para criar essas marquinhas diferentes, né? Então pode ser uma copa de árvore, uma moitinha, alguma vegetação desse tipo. Ok, aqui eu estou fazendo bem pequenininho, né? Aí fica difícil posicionar algumas coisas, mas é aqui, ó. Eu estou abrindo aqui ao redor de uma figura como se fosse um tronco de árvore aqui, ó. E a ramificação dela.
E assim a gente cria outra impressão simplificada, né, com árvores e troncos e folhagens aqui. Mas calma que eu vou fazer uma demonstração aqui mais geral, aplicando isso tudo com outros elementos aí da pintura e da pintura negativa também. Mas é importante a gente entender um pouco esses conceitos de simplificação e composição da imagem em uma paisagem, por exemplo, né? Só mais um exemplo para a gente entender bem a ideia, né, da pintura negativa, que ela está sempre relacionada com o contorno das silhuetas, né? Na sua forma mais simplificada, a gente pode entender ela como desenhar, pintar, né? Criando as formas através da pintura dos espaços negativos, né? Dos contornos, criando a nossa silhueta, pintando ao redor da figura, né? De qualquer tipo de elemento que seja. Então aqui, por exemplo, uma impressão negativa de uma casinha, da silhueta, né, de uma casa. Vamos agora aplicar diretamente, né, em uma composição um pouco mais fechada, né, essa ideia desses elementos, dos contornos, né, da pintura negativa. Então a primeira coisa que é bom fazer é criar uma subcamada de cor, certo? Para não ficar essas formas iniciais totalmente brancas, como ficou nesse estudinho aqui que eu fiz do lado. Então, em primeiro lugar, eu vou aplicar algumas cores nessa subcamada de base que vão remontar as minhas cores que eu quero de destaque em determinadas áreas aqui, né? Então eu aplico úmido sobre úmido, molho bastante a pintura inteira. Bom, então na minha camada mais úmida eu começo botando mais amarelo mais embaixo e azul mais em cima, porque eu vou querer fazer essa transição de paisagem, de parte mais de vegetação, para aparecer o céu também. Então eu boto tons de amarelo, depois azul ultramar, para misturar com o amarelo num verde um pouco menos saturado, mas também boto um pouquinho de Viridian, porque eu quero dessaturar melhor nas camadas subsequentes. E na parte de cima que tem o céu, eu respingo água para poder abrir um pouco e deixar marcado mais as nuvens, e também pingo um pouquinho mais de azul mais concentrado em algumas áreas para poder fazer esse contraste ali do céu com a nuvem, né? E depois é esperar secar para a gente vir com a próxima camada.
Então nessa primeira camada eu marco umas leves impressões na ideia de vegetação, umas folhagens, contornando da mesma forma como eu fiz na demonstração inicial, dos estudos ali dos elementos, né? E aí a gente segue subindo nas camadas, né? Uma coisa interessante nesse processo é que é diferente de um outro processo, né, que eu chamo de simplificação positiva, que é basicamente a gente ir escurecendo, né, das camadas mais ao fundo da composição para os planos mais à frente, né? Geralmente elas vão ficando mais escuras, que a gente começa pintando das camadas inferiores, né, das últimas camadas, mais do fundo, para as camadas da frente, né? Então a cada camada a gente pinta as formas positivas escurecendo. E aí, nessa simplificação, geralmente a gente vai trabalhar muito mais pintando a área de cima para baixo. Quando a gente faz o processo similar de simplificação, né, mas utilizando a pintura negativa, a gente vai tender a trabalhar de baixo para cima, né, porque a gente contorna as nossas formas e pinta o resto de cima. Contorna e pinta, né? Puxa a água com a tinta para cima e a diluição. E é isso o que eu estou fazendo aqui, né? E novamente eu faço as formas maiores primeiro, depois venho com o pincel recortando para dar uma impressão ali de folhagem, né? Bom, e aqui é claro, eu tô criando uma composição bem simplificada, né, em primeiro lugar, dando impressão, dando uma sugestão dessas formas, né, desses elementos aí da paisagem. E, além disso, sempre pensando muito no processo da pintura negativa, né, que é o objetivo aqui dessa aula. Então aqui toda a demonstração é esse passo a passo a cada camada, utilizando a aplicação da pintura negativa em paisagem, mas numa paisagem final, né, mais elaborada, a gente pode usar tanto a pintura negativa quanto a positiva, intercambiando entre elas. E até mesmo na aplicação de detalhes e texturas ali, né, a gente transita entre elas para conseguir ter o melhor aproveitamento da aquarela, possibilitado também justamente pela sobreposição das transparências, né, que é justamente algo que a pintura negativa consegue trazer um resultado muito mais expressivo e muito mais até luminoso, assim, né, por causa dessa transparência. E aí, seguindo a mesma lógica, a gente pode vir abrindo algumas ramificações aqui para criar esses efeitos de árvores também ali para dentro, né? Algumas áreas eu deixo bem definido essas marcas, né, das folhagens, em outras enquanto ainda está molhado, eu venho com o pincel e diluo, né, criando esse degradezinho. Bom, e aí você pode ir fazendo, criando várias dessas, né? Aí a gente espera secar para poder fazer mais uma camada negativa dessas. Bom, nessa nova camada eu continuo seguindo o mesmo processo, na mesma ideia, de ir preenchendo os espaços negativos e criando as camadas, né, as formas aqui dessa floresta, só que dessa vez eu utilizo mais azul,
ok? Eu estou usando aqui o amarelo, é o amarelo Gambold, e o azul é o azul Ultramar, que é um azul mais quente e por isso ele mistura verdes, né, com o amarelo, ele mistura verdes mais acinzentados. E aí eu escolhi de propósito para poder dar esse verde um pouco mais natural. Então nessa camada eu uso mais do azul Ultramar, basicamente utilizo bastante o Ultramar, só um pouquinho de amarelo, para dar esse azul um pouco quebrado, né, um pouco menos intenso. E da mesma forma, depois que eu recorto as formas principais ali das copas das árvores, eu abro alguns espaços negativos ali, por entre essa vegetação isolada ali, né, da cor isolada, com a mesma cor, né, com o meu azul, para poder criar essas pequenas ramificações internas ali, né, para criar uma coisa um pouco diferenciada ali e dar essa impressão da floresta também. Outra coisa que o azul ultramar faz, né, é criar uma certa granulação. Ele é um azul, né, uma tinta que ele granula um pouquinho, então isso fica bem nítido aí quando eu marco, né, esse contorno na copa dessa minha nova camada, e ele começa a formar esses grãos ali naquela cor mais esverdeada, né, que está misturando ali pela transparência com o amarelo que estava embaixo, né, com os verdes, na verdade, que estava ali embaixo, na camada de baixo. E nessa camada de baixo, né, nessa subcamada que eu fiz inicialmente, eu já tinha deixado ali umas impressões de azul, né, nessa área do céu, mas eu tinha usado não só o azul ultramar, eu também tinha usado o azul fitalo. Então, nesse céu do azul que a gente tem ali na subcamada, eu tenho esses dois azuis, né, o azul ultramar e o azul fitalo. O azul fitalo, ele é um azul que ele é mais aderente ao papel, né, ele mancha mais o papel e ele reativa um pouco mais de dificuldade e fica bem marcado o papel, né, mesmo depois que você reativa a tinta seca no papel. Já o azul ultramar, ele ativa muito fácil, então tem que tomar cuidado nas próximas camadas aí que eu começo a ter mais azul ultramar nas camadas de base, né, nas camadas anteriores, e aí qualquer pincelada ou uma pincelada com muita concentração de água eu posso reativar muito fácil esse azul ultramar de baixo, até porque eu estou usando um papel de celulose, e no papel de celulose as tintas costumam ser reativadas mais fácil, né, do que num papel de algodão. Agora nessas últimas camadas a gente vai botar umas impressões de montanhas. Pego o meu azul fitalo, bem diluído também. E aí novamente eu subo, né, a minha tinta, fazendo um degradê para cima, deixando ela bem diluída. Bom, finalizo então fazendo essa última camada de montanhas, né, mais distante. Eu tendo a fazer um pouquinho maior no caso das montanhas, bem levemente maior, na verdade, né? E eu utilizo, além dos meus azuis, eu boto um pouquinho de violeta e misturo ali no degradê para dar ali uma coloração, né, um pouco diferente. Ter nuances de cores diferentes é muito bom, causa um resultado muito diferente e interessante para a pintura, né? Então, por isso, até mesmo no céu é bom ter algumas variações ali de tons azuis diferentes, e violeta também ajuda a deixar esse céu um pouco mais dinâmico, mais interessante e tal, assim, né? Além disso, eu reforço um pouco ali os contornos das nuvens, né, criando alguns contrastes e criando algumas nuvens com bordas mais rígidas, né, mais duras, e algumas bordas mais suavizadas também. Bom, essa é a finalização desse exercício já, e você pode fazer diversas variações com esses mesmos elementos que eu coloquei aqui, né, com composições diferentes, tamanhos diferentes, né, ângulo de visão diferente, outros elementos, outras cores, enfim, é uma afinidade de possibilidades para experimentar com exatamente esse processo, esses elementos aqui. Bom, vamos agora olhar um pouquinho melhor e explorar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais
das possibilidades do uso da aquarela negativa em uma composição de paisagem. Aqui que eu queria trazer para vocês é uma pintura um pouco mais avançada do que aquela que eu fiz, né, que é mais básica, assim, bem simplificada, né, não é super básica, porque envolve ali alguns elementos de composição, né, combinação de cores, é importante saber. Mas não tem muito refinamento, detalhamento dos objetos, né, é uma prática um pouco mais livre, solta ali, para explorar as possibilidades, né, da simplificação da paisagem negativa. Mas aqui a gente tem uma pintura um pouco mais elaborada, eu diria um pouco mais intermediária, né? Tem uma parte aí bastante básica também, mas tem alguns fatores aí que tornam ela um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais difícil assim, né, de desenvolver. Bom, nesse estágio da pintura, eu já estou definindo ali agora algumas gramas nos planos um pouco mais à frente, né, através da aquarela negativa também. Estou fazendo aquelas marquinhas, contornando, né, recortando as minhas formas ali, que no caso são as gramas, com um pincelzinho ali mais seco inicialmente, um pincel chato e seco, e depois o próprio pincel redondo mesmo também. Mas o fato é que eu estou definindo as minhas marcas e texturas de gramas com a pintura negativa, certo? Usando o mesmo princípio, né? Diluindo a água, o pigmento para cima, para poder deixar o efeito mais marcado embaixo ali da transição das minhas marcas das gramas nesse caso. Nessa imagem, a gente já tem ali algumas árvores que foram formadas através da aquarela negativa e outras que foram formadas pela pintura tradicional positiva mesmo, né, que são aquelas imagens que estão mais ao fundo. Elas estão extremamente simplificadas também, né, apenas a silhueta ali, representando a silhueta. Mas a gente tem um processinho ali que aconteceu justamente de combinar a aquarela negativa com a positiva, que é quando a gente consegue trazer melhores resultados ainda, né? Aproveitar mais ainda o potencial da aquarela quando a gente combina essas duas formas de pintar, né? Só que ainda pensando na simplificação ali nas imagens do fundo, a gente tem a silhueta positiva, né? Contornando as nossas formas negativas, criando a nossa forma das silhuetas, né, pelo contorno. Então eu uso a própria cor que eu escureci ali, que eu dei forma a essas árvores mais claras, criando uma textura de gramas e vegetação nas laterais, né? Então assim, ao mesmo tempo em que eu uso a minha tinta para fazer a minha marcação da minha forma, da minha silhueta ali, contornando a minha árvore, eu uso essa mesma área para poder definir algumas formas positivas ali das gramas e também puxando um pouco mais e fazendo as árvores positivas que estão mais ao fundo ainda, né? Esse é um processo de transição muito interessante de fazer e de se praticar. Bom, mas avançando um pouquinho mais, eu não vou fazer somente essa simplificação nessa figura, nessa pintura aqui, né? Eu tenho duas figuras ali nos planos mais à frente ainda, né, que é uma árvore, como se fosse um tronco caído, e umas pedras. E essas figuras, como elas estão mais no primeiro plano, mais próximas do observador, a intenção é que elas tenham mais nitidez, sejam mais refinadas, né, tenham mais detalhamento. Então eu aplico úmido sobre úmido para colocar algumas cores ali e começar a marcar algumas impressões de texturas também, né? Nesse caso, a gente não está fazendo necessariamente a pintura negativa, como eu falei, a gente utiliza outras técnicas, outras coisas, outras abordagens também, né? Consorciada com a aquarela negativa, né? Com a pintura negativa, para poder fazer uma paisagem um pouco mais elaborada. Então, nesse tronco da frente, eu marco com algumas cores locais, que eu quero que ele se destaque em relação ao fundo, que está mais esverdeado e mais amarelado. Então eu coloco a cor mais local dele, que aqui eu utilizo o Burnt Sienna, que é para representar um caule, né? Um tronco com marrom avermelhado do Burnt Sienna. E também coloco algumas outras nuances de cores ali para criar uma variação nele. E nas pedras eu deixo cores um pouco mais acinzentadas e azuladas, né? Nessa camada. Depois de secar, continuando na construção nesse processo, né? E aí trabalhando somente nessas figuras do primeiro plano, ou seja,
pintando as nossas formas específicas e principalmente aqui começando a adicionar texturas a essas formas, né? Principalmente ao tronco. Então aqui eu não estou me preocupando muito com a aquarela negativa, né? Eu estou apenas querendo criar detalhes e definição do meu objeto ali principal de interesse focal que está no primeiro plano, que é o tronco. A aquarela negativa aí e a transição entre a aquarela negativa e positiva serviu mais para as definições do fundo e dos contornos desses objetos principais que eu tenho na frente, né? E na mesma lógica eu faço com as pedras, só que no caso das pedras eu aplico um pouquinho da aquarela negativa também, que é uma outra forma que a gente pode utilizar a aquarela negativa em figuras, né, mais concretas ali. Nesse caso, nas pedras, eu estou fazendo camadas, pós-camadas de aquarela negativa para criar volume e separação das rochas, né, das pedras que estão mais à frente do que outras. Então eu contorno elas com cor mais escura, criando a separação, e ao mesmo tempo essa separação serve de sombra para a pedra que está atrás, né? E essa mesma área eu posso também aplicar texturas, aplicar efeitos, né? E variações de cores para deixar ela um pouco mais interessante, né? E variada. Bom, então nessa aula de hoje a gente viu como aplicar, né, como que a gente pode entender a aquarela negativa para aplicar em um processo de pintura de paisagem, desde exercícios básicos, passando por uma pintura mais introdutória, mais solta e criativa, de uma forma mais expressiva e livre, né, do que muito rígida e restrita em regras de desenho e pintura, e uma outra um pouco mais, né, definida ali em alguns passos um pouquinho mais avançados, eu diria mais intermediária. Então, novamente, se você gostou, não esquece o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações e tente fazer esses exercícios que eu passei aqui nessa aula e comente aqui o que você achou, se você conseguiu fazer, se teve dificuldade. Se fizer também, me marque nas redes sociais aí no Instagram para eu ver também os resultados que vocês estão conseguindo obter com essas aulas que estou fazendo aqui no canal. Então valeu, obrigado pela presença e até a próxima.